né? Proteger e servir as pessoas. Esse é um lema da polícia antigo e serve também aqui para o Ministério da Justiça e para essa iniciativa. Isso melhora também o ambiente econômico, na menor criminalidade, seja qual for a sua natureza, corrupção, homicídios, feminicídios, roubos, tudo isso impacta investimentos, tudo isso afugenta investidores, tudo isso tem um impacto grande na confiança do país, então nós precisamos trabalhar isso, mas acima de tudo, servir e proteger as pessoas, né? Essa é a ideia principal da Justiça e Segurança Pública. Japonês da pátria, filhos, prepotente a mãe gentil, já raiou a liberdade, horizonte no Brasil, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, temos servir, Cumprimentar o BID pelos 60 anos de Brasil, afinal de contas é esse todo o motivo desse evento. Então cumprimentar o presidente Luiz Moreno, cumprimentar o BNDES e o presidente do BNDES, o Gustavo Montesano. E esse ato representa aqui a assinatura de um memorando entre o BNDES, o BID e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do qual linhas de crédito vão ser disponibilizadas no âmbito da segurança pública e da justiça no Brasil. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai ser um facilitador, não é, do encaminhamento de projetos e na avaliação de projetos para essas duas linhas de crédito. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, historicamente, tem auxiliado estados e municípios na estruturação, somente da área de segurança pública, muitas vezes comprando equipamentos de segurança, coletes, armas, carros, mas o Ministério da Justiça quer ser algo mais do que isso. O Ministério da Justiça quer motivar a apresentação de projetos que sejam mais ambiciosos no âmbito da segurança pública, que tenham um objeto mais abrangente, não só com o objetivo, por exemplo, de investir no tradicional, mas também aprimorar a governança na área da segurança pública, buscar um incremento tecnológico, por exemplo, se fala muito, nós estamos discutindo a questão de unificação das comunicações entre as polícias através da utilização de rádios digitais, questões relacionadas a investimento em iluminação pública em áreas urbanas de elevada criminalidade. Ou seja, é necessário ter bons projetos na área de segurança pública que transcendam a velha compra de equipamentos para policiais. Não que isso não seja relevante, isso é extremamente relevante num país carente, muitas vezes, mas nós precisamos pensar bem além disso. E, para tanto, contamos com a parceria, não só com o dinheiro, mas como dizem, né, nós precisamos de dinheiro e não temos vergonha de pedir, mas igualmente com a expertise, tanto do BNDES como do BID, na avaliação desses projetos e também no acompanhamento da execução. Isso é mais importante, ou pelo menos é igualmente importante, como as linhas de crédito que estão sendo oferecidas. Então essa é importante destacar, essa é uma iniciativa dos três, né? E o benefício não é especificamente para o governo federal,
também para os governos estaduais, também para os governos municipais e principalmente que é o cliente final, a população brasileira, né? Proteger e servir as pessoas, esse é um lema da polícia antigo e serve também aqui para o Ministério da Justiça e para essa iniciativa. Isso melhora também o ambiente econômico, né? Menor criminalidade, seja qual for a sua natureza, corrupção, homicídios, feminicídios, roubos, tudo isso impacta investimentos, tudo isso afugenta investidores, tudo isso tem um impacto grande na confiança do país, então nós precisamos trabalhar isso, mas acima de tudo, servir e proteger as pessoas, né? Essa é a ideia principal da Justiça e Segurança Pública. Então, passo a palavra. Muito obrigado, caro ministro, presidente Montesano do BNDES. Para nós é um grande orgulho hoje estar firmando este acordo, este memorando, porque, como o ministro falava, o grande reto da administração da justiça é o reto que todos os países da América Latina têm. E aí nós temos a parte técnica que hemos venido desenvolvendo em todas as áreas da justiça, porque a integralidade dos processos é maneira que a sociedade toda empiece a ter mais confiança em suas instituições e mesmo em seu sistema judicial. Porque hoje, como nós hemos visto em Brasil, mas em toda a América Latina, as demandas da sociedade toda é da transparência da governos e a credibilidade. E isso só se construi quando você tem um sistema judicial que a gente pode ter o expediente único digital, que é os manejos das prisões e os processos de reinserção dos internos, os processos mesmos que em um país federal como o Brasil são mais complexos, porque há trabalho entre a federação e os estados e as cidades é fundamental. E aí toda esta parte dessa construção e que nós queremos acompanhar tecnicamente, sem dúvida, com uma área muito grande que o BID tem, mas também, certamente, com financiamento em parceria com o BNDES. Então, esse é o alcance da memorando que nós estamos assinando, e para nós um orgulho e, sem dúvida, não somente vamos a trazer grandes experiências do mundo para o Brasil, mas vamos aprender muito, caro ministro, experiências do Brasil que vêm sucedidas. Então, é nesse espírito é que nós estamos firmando isto hoje e eu agradeço muito. Bom, muito feliz de estar aqui nesse momento tão especial, ministro. Eu acho que esse exemplo aqui, esse momento, ele representa muito claramente a transformação e o reposicionamento que a gente quer colocar no banco BNDES, Moreno. E o que a gente tem dito e o que a gente está fazendo é reposicionando o BNDES, como você colocou, para o que o cidadão precisa. Qual a necessidade do povo brasileiro? Onde a gente ajuda o cidadão? E, naturalmente, o BNDES é um banco de atacado, a gente não vai até o cidadão na ponta final, mas aqui a gente atende o nosso cliente, que é o gestor público. O cliente desse novo BNDES é o gestor público, no caso aqui representado pelo ministro Moro. Então, a nossa função é ajudar o ministro a desenvolver tecnologia, atender o cliente, fazer planejamento e, como ele colocou, a questão não é medir volume de recurso colocado, porque a gente tem a cultura no Brasil de falar, emprestei tantos milhões, aloquei tantos bilhões, como foi alocado? Qual o estudo feito? Qual o embasamento? Então, a gente tem muita eficiência para ser feito nessa parte prévia de como alocar o recurso, qual o impacto, fazer experimento, fazer pilotos, que é o que a gente vai começar a fazer, o piloto nas 5 cidades, e aí sim replicar isso para todo o Brasil. E a outra ponta desse exemplo, aqui representado pelo Moreno e pelo BID, é a parceria. O BNDES quer sim e vai trabalhar com parcerias de experts internacionais que trazem tecnologia, conhecimento e dinheiro para o Brasil. Então, aqui o nosso cliente gestor público e o nosso parceiro internacional, o BID, são muito bem-vindos. E essa é a função do banco. É exatamente isso que o BNDES vai fazer. É assim que a gente vai transformar o Brasil, ajudando o nosso gestor público a fazer o seu trabalho de uma forma mais eficiente, mais focada e fazendo o papel de trazer parceiros internacionais para que a gente aqui, todo mundo junto, atinja o objetivo final, que
que é ter o cidadão brasileiro mais feliz, mais satisfeito e tendo o que ele merece, que é uma segurança digna, nesse caso aqui. Então, muito feliz e obrigado pela oportunidade, ministro e presidente. Não, ele não falou isso. Não falou. Não foi, falou. Não. Falou. Eu estava do lado dele quando nós saímos do Ministério da Defesa, né, ele deu uma coletiva. Né? O que a gente tem até agora em relação a isso? Primeiro que é um assunto capitaneado pelo Ministério que tem o dever disso. Ele está fazendo muito bem, que é o Ministério do Meio Ambiente, auxiliado pelo Comando da Marinha, digo, o Ministério da Defesa. Né, que está levantado aí uma possível tipo de óleo, é o DNA do óleo que está divulgado, né, produzidos por outros países que não é o Brasil. Não é o Brasil. O Brasil não tem aquele tipo de óleo. Né, um levantamento preliminar, estamos levantando os possíveis navios e as possíveis bandeiras que pelo período pode ter sido responsável pelo vazamento. Né, mas pode ter sido um incidente ou acidente, mas teria que ter sido comunicado isso aí. Então, aqui o presidente falou, tenho quase certeza. Não tenho certeza. Aqui, o que nós temos aqui em relação a isso? O presidente disse. Né? Então, a gente está levantando, está bem adiantado, está se fechando um pouco em relação a isso aí. As investigações, tem um inquérito aberto, não está conclusivo. Algumas conclusões que eu já falei, e o presidente está certo em relação a isso. Né? Não é um óleo produzido nas bacias do Brasil, né? Não é um vazamento de plataformas nossa, não é. Né? Então, deixa eu dar uma concluída aqui. Né? Nós levantamos a possível origem do petróleo. Isso não significa que seja o responsável. O responsável é o navio que teve possivelmente um incidente, um acidente ou outro que vai estar sendo apurado no inquérito, não é conclusivo ainda, mas que não comunicou o fato. Se for isso, deveria ter comunicado o fato. Né? Agora, as investigações estão indo muito bem. O Ministério do Meio Ambiente está à frente disso aí, com o apoio da nossa Marinha do Brasil, tá bem? Tá? O que pode acontecer, ministro, para quem... Aí temos que ver as leis, as normas internacionais que regem isso aí. Tá bom, pessoal? Não, mas o submarino amanhã? Hein? O submarino amanhã, você pode comentar um pouquinho? O submarino aí é o projeto do ProSub, do programa de submarino nosso, é orgulho. Né? Uma pergunta boa para mim, que nós estamos no seminário aqui sobre isso aí, o painel de defesa agora. Nós tivemos aí o primeiro lançamento submarino convencional, que foi em dezembro passado, e agora tem a junção principal do submarino, do casco do submarino, que é o vão central. Então isso será feito amanhã, uma cerimônia que se junta a parte central dele, o restante é mais fácil, e o próximo passo desse submarino, o Maitá, né, que é o lançamento em água. Quer dizer, significa que o projeto está indo muito bem. Assim como nós tivemos o prazer de receber o primeiro aeronave KC-390 e o primeiro caça Gripen. Então a indústria de defesa, os meios de defesa, os projetos das Forças Armadas estão andando bem. Isso, por que aconteceu a divergência de 15 bilhões no projeto de reforma da Previdência dos Militares? De reforma Não teve isso. Foram dados feitos por assessores que não batem com os dados oficiais lidos no relatório. Isso aí considerou num processo de imposto de renda, no outro não. O projeto PL 645 é superavitário. Isso foi feito durante um ano inteiro com a economia e de defesa. Tá bom? Última pergunta. Alguma ajuda internacional, alguma cooperação internacional para descobrir o acidente do petróleo? Toda a cooperação internacional é bem-vinda. Então, a Marinha, eu acho que sim, a Marinha procura os parceiros internacionais. Isso aí faz parte do acordo marítimo internacional. Tem acordo na ONU, na OEA, de uma ajuda mútua entre os países quando acontece isso, e é normal. Pessoal, muito obrigado aí.